Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Todos bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos falando da história da hipnose. É isso mesmo, vamos mostrar a história da hipnose na antiguidade, no período medieval, no período um pouco mais focado para a ciência e na atualidade, ok? Então será uma sequência aí de uns 20 vídeos mais ou menos, onde trataremos de forma bem didática, bem tranquila, esse bate-papo, essa explanação do que é a hipnose. Fechado? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide para que fique tudo bem tranquilo, bem didático. Beleza? Vamos nós. Então vamos à história da hipnose, uma jornada sobre a hipnose na história até os dias de hoje, ok? Então, para que vocês saibam que a hipnose não é uma coisa normal, dessa moda, que tem ajudado muitas pessoas. Hoje a hipnose ela consegue ter um respaldo científico. Então vamos dar sequência ao nosso vídeo. A história da hipnose será uma jornada sobre a história da hipnose da antiguidade até os dias de hoje, beleza? Então vamos lá. A história da hipnose a hipnose na antiguidade. Então era um poder sobrenatural. É interessante você entender que era um poder sobrenatural, pois a prática do hipnotismo é sabidamente velha como a própria humanidade, conforme provam os achados arqueológicos e indícios psicológicos e pré-históricos. Em sua origem, o hipnotismo aparece envolto num manto de mistérios e superstições, que não é só na antiguidade, até hoje a gente vê isso. Os fenômenos hipnóticos não eram admitidos como tais. Seus praticantes frequentemente se diziam simples instrumentos da vontade misteriosa dos céus, enviado direto de Deus, ou para alguns enviado direto de Satanás. Era isso mesmo. Magos, bruxos e xamãs. Eram os feiticeiros e bruxos, xamãs, quem fazia suas práticas de curas, eram levados invariavelmente à conta dos milagres. Embora o hipnotismo tivesse abandonado esse terreno, ingressando cada vez mais no campo das atividades científicas, tornando-se matéria de competência psicológica, ainda aparecem em intervalos regulares em todos os quadrantes da Terra. Hipnotistas do tipo pré-histórico a realizar curas inexplicáveis e dar trabalho às autoridades, deixando de lado a parte supersticiosa, os fenômenos produzidos pela técnica hipnótica. Ou seja, fica bem claro que até hoje, para quem não entende o método, tem muitas pessoas que usavam da hipnose na antiguidade, mas eles mesmos não sabiam como era aquele passo a passo, como era aquela lógica, aquela programação para se ter um resultado do transe hipnótico, Então, aqueles magos e bruxos e xamãs, muitas das vezes inconsciente, eles não sabiam de onde vinham aqueles poderes e até eles mesmos acreditavam que eles eram tidos como semideuses, como eles eram as figuras na terra que representavam os deuses, Mas por outro lado, havia muito picareta também, mesmo inconsciente, usavam para manipular as massas, o que não é diferente de hoje, ok? Então vamos lá. A hipnose no Egito, na Grécia, na antiga Roma. No Egito existiam os templos dos sonhos. O que significava isso? Onde se aplicava aos pacientes, sugestões terapêuticas enquanto eles dormiam. Grave bem, sugestões terapêuticas. Enquanto eles dormiam. Um papiro de nada menos de 3.000 anos contém instruções técnicas de hipnose e página muito semelhante aos que encontramos nos métodos contemporâneos. Ou seja, esses papiros de 3.000 anos contêm uma sequência, a gente chama de condução, semelhante às conduções aplicadas hoje, quando a gente usa em hipnose clínica, por exemplo, Não vou falar da de palco, que é mais usada para entretenimento, diversão, mas a hipnose ela é usada há muito tempo para fins terapêuticos, para cura
de fobias, de trauma, de ansiedade, ajuda na depressão, vícios, dentre várias outras coisas que a gente vai estar falando à medida que a gente for explicando vídeo a vídeo, pois traremos a história da hipnose, os grandes personagens da hipnose até hoje, ok? Então, as páginas muito semelhantes às que encontramos nos métodos contemporâneos, ou seja, inúmeras gravuras daquela época mostram sacerdotes médicos colocando em transe hipnótico presumíveis pacientes. Os gregos realizavam peregrinações a Epidauros, onde se encontrava o templo do deus da medicina, o Esculápio, né? Então, por aí você percebe que não é de hoje que existe a hipnose. Muitas das vezes, como eu já falei, inconsciente, mas era usada no Egito, na Grécia, em Roma. No Egito a gente tem vários capítulos interessantíssimos, né, de uso da hipnose, que a gente vai estar adentrando à medida que a gente segue esse sequencial de vídeos, né, bem didáticos. A hipnose na antiguidade, né, ela era uma experiência mística e religiosa. Ali, os peregrinos eram submetidos à hipnose pelos sacerdotes, os quais invocavam alucinadamente a presença da divindade a indicar possíveis expedientes de cura. As sacerdotisas de Ísis, por exemplo, postam em estado de transe, manifestava aos faraós fatos distantes dos fatos ainda a ocorrer. Semelhantemente, os oráculos e as sibilas articulavam suas profecias sob o efeito do transe hipnótico ou auto-hipnótico, certo? Então, era prática comumente feita no Antigo Egito, na Antiga Grécia, na Roma, desde a Mesopotâmia. E a gente vê que a coisa é real e a coisa sempre existiu. Entretanto, não tinha embasamento científico, tampouco ninguém sabia como se dava esse processo, apesar de ter gente que já sabia fazer, mas não sabia por que acontecia aquilo. Mas nós temos alguns expoentes, né? Dentre os grandes sábios, a gente teve Paracelso, Richard Middleton e Avicena, filósofos e líderes religiosos que se dedicavam ao hipnotismo, figura como Avicena do século X, Paracelso no século XVI e muitos outros. Paracelso merece um destaque particular, além de ser um exímio matemático, químico, né? Estudou muito alquimia, também era um maçom e um Rosa-Cruz conceituadíssimo. Então era um cara que conhecia e sabia o caminho das pedras. Então Paracelso aí é um cara que merece, né, o devido respeito nessa busca e nesse avanço da hipnose. Em plena Idade Média, Richard Middleton, ou Ricardo, né, Média Vila, discípulo de São Boaventura, elaborou um tratado alentado sobre os fenômenos que mais tarde conheceríamos como hipnose. Ou seja, o Richard, ele começou antes da hipnose científica, ele começou a fazer alguns esboços, alguns rituais, algumas conduções que batem com as conduções de hoje, ou seja, era o nascimento da hipnose científica. Entretanto, alguns povos merecem um destaque diferenciado, como os hindus, os mongóis, persas, chineses, né? Assim como os egípcios também. O Oriente, ainda mais do que o Ocidente, vem mantendo uma tradição ininterrupta da prática hipnótica. Os métodos yogis são considerados dignos de atenção científica até os nossos dias. Dentre os hindus, mongóis, persas, chineses e tibetanos, a hipnose vem sendo exercida há milênios, ainda que preponderantemente para fins religiosos, não se sabendo ao certo até que ponto a verdadeira natureza está ali sendo conhecida. Devemos aqui nesse momento frisar bastante que a cultura oriental, ela de certa forma já tem um avanço em relação ao Ocidente, no sentido de uma busca pessoal e de uma busca de uma elevação espiritual, no contexto deles, né? E isso faz com que eles busquem esse mergulho para dentro de si mesmo,
pois a hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência, e as meditações guiadas, né, elas conseguem fazer o mesmo efeito, umas autossugestões, e de repente você consegue atingir na prática aquilo que você se autossugestionou. E as meditações guiadas, hindus, mongóis, faz isso. Então eles têm uma certa facilidade de entrar em transe, porque desde criança eles já praticam tais métodos, né? Bem, e por aí a gente percebe que a hipnose ela vem se evoluindo ao longo dos anos, né? Desde os primórdios das civilizações mais antigas, a gente conseguiu fazer um vídeo sintético, né? Para que você possa usar como introdução. Naturalmente, ao final dessa série, dessa playlist aí de uns 20 vídeos da história da hipnose, você vai estar respaldado para entender o que é a hipnose de forma tranquila, pelo menos na teoria, né? Em outros momentos a gente vai estar postando práticas também. Mas assim, o objetivo dessa série é que você entenda que a importância da hipnose na história e por onde ela passou. E nesse primeiro momento falamos da hipnose na antiguidade. Espero que você tenha gostado. Peço a você que compartilhe, que curta. Não é chavão, eu peço a você que comente também, para que os algoritmos do YouTube e das redes sociais comecem a entregar a mais e mais pessoas. É importante, pois a gente se dedica aqui, gravar o vídeo, pesquisar bastante, para que as coisas fluam mais naturalmente para você, o aprendizado se torne mais simples, e a gente também quer alcançar mais e mais pessoas, ok? Então esse é o primeiro vídeo da nossa série. Eu sou Ramon Brito e te espero no próximo vídeo. Tchau!